Chegamos no nosso terceiro e último dia da nossa BBF, a nossa Escola Bíblica de Férias. Qual foi o nosso tema? Alegres no Senhor. E ontem nós vimos que a Dona Dorcas fazia o bem e isso deixava o seu coração alegre. Ela era uma discípula de Jesus, ela imitava Jesus. E você também faz o bem? Imita Jesus? O nosso versículo foi: e não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Vamos orar para começarmos então a nossa IBF. Qual será a história de hoje? Cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os meus olhinhos em oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo nosso terceiro dia de EBF. Que o Senhor nos ensine a tua palavra e que ela fique guardada em nosso coraçãozinho. Obrigado, Senhor, por cada criança que está ouvindo e participando da nossa EBF. Ó Senhor, nos alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos ajude sempre a te dar louvores. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então agora vamos louvar e aproveite esse último dia de EBF. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei. Vamos cantar novamente? Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, a vida eterna eu ganhei. Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a contar a história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Pra quê? Vem pra reinar. Minha mão tem 5 dedos que me ajudam a contar
A história de Jesus, meu rei, o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Pra quê? Vem pra reinar. Oi, gente! Nosso último dia de EBF. Não acredito. Porém, também é um dia feliz. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, vamos aprender o nosso último versículo. O nosso último versículo também está no Novo Testamento, que está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Eu abri aqui na minha Bíblia. Se vocês conseguirem, abram aí na de vocês também. Eu vou ler na minha versão, mas vocês podem ler na de vocês, tudo bem? Mas a todos quantos receberam Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou ler mais uma vez. Mas a todos os que creram em Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, Jesus veio ao mundo com uma missão. Ele veio ao mundo para ajudar as pessoas, para nos dar redenção, mas o mais importante, para nos salvar, para que nós pudéssemos estarmos perto de Deus e sermos chamados filhos dele. Jesus quer que você também seja parte da família dele, que ele possa falar no seu coração, de quem estiver ouvindo, que você é filho de Deus e é amado por ele. Jesus veio ao mundo por você e por isso você pode ser chamado filho de Deus. Então agora nós vamos aprender na língua de sinais esse versículo também. Vamos bem devagar para aprendermos, tudo bem? Vamos lá! O sinal de João é o J. O J é o dedinho mindinho. Ó, o mindinho assim. Só que nós vamos fazer também no peito, ó. João, capítulo 1, versículo 12. Faz o 1 depois o 2. Mais uma vez. João, capítulo 1, versículo 12. Mas, a mãozinha assim, mas todos as pessoas, todos os que creram em Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha, vamos de novo? Mas a todos, fecha os dedinhos, todos as pessoas, a todos os que creram em Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Vamos, quem teve dificuldade pode voltar um pouquinho para poder aprender o sinal direitinho. Vou mais uma vez. Mas a todos as pessoas, ó o dedinho como é que fica, as pessoas que creram em Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É isso, gente! É muito bom saber que vocês também podem fazer parte da família de Jesus. Ele veio aqui ao mundo para isso. Se alegrem, Jesus ama vocês. Beijão da tia Lenora e até a próxima! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar uma história muito legal. Presta bem atenção.
quando você for viajar, o que você precisa fazer? Eu acho que você vai ter que carregar o seu celular para você poder pegar o Maps, para poder fazer o caminho certo. Mas mesmo assim, você tem que prestar atenção em muitos sinais que tem nas rodovias. Às vezes é contramão, tem desvio, limite de velocidade. E hoje nós vamos falar de 2 homens que fizeram uma viagem. Um deles se chamava Filipe e ele estava lá em Samaria e ele estava anunciando, falando do amor de Deus pelas pessoas. E Filipe já tinha um tempo que estava falando lá e ele, as pessoas entendiam sobre o amor de Deus, muitas pessoas se converteram. E um dia Deus falou para Filipe: Filipe, vai lá para o sul, para a estrada de Gaza, que eu quero que você vá lá. Filipe não entendeu muito bem não, mas ele obedeceu aquilo que Deus falou para ele. E ele foi lá para Gaza. Essa cidade, essa região, ficava mais ou menos a 100 quilômetros de onde ele estava. E ele, sem entender, obedeceu àquilo que Deus falou. Uma outra pessoa, outro homem que estava viajando, ele estava viajando numa carruagem. Ele saiu da Etiópia, que fica lá na África, e ele viajou mais de 1.600 quilômetros. Esse homem foi para Jerusalém. Ele era um oficial, o tesoureiro da rainha da Etiópia. E ele tinha ido lá em Jerusalém a negócios, representando a rainha dele. Mas ele foi lá também e ele sabia que o povo de lá adorava a Deus. E ele queria conhecer sobre esse Deus que esse povo lá adorava. Ele foi no templo, ele viu as pessoas sacrificarem, adorarem, mas ninguém falou para ele nada sobre o amor de Deus, sobre aquele Deus que ele queria conhecer. E ele conseguiu uma parte da Bíblia, ele conseguiu o livro de Isaías que ele levou consigo. E ele então terminou o trabalho dele, ele viajou de volta para a casa dele. Ele tinha a mesma necessidade que todos nós temos, porque todos nós somos pecadores, todos nós queremos ir morar com Jesus no céu, mas tem o pecado que nos atrapalha. E ele não sabia desse pecado, mas ele tinha um pecado e cada um de nós, eu e você também temos, e nós temos que pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados, para a gente poder ser perdoado e aceito na presença de Deus. Esse homem comprou a parte do livro de Isaías e estava viajando. Ele estava já no deserto, os cavalos correndo e ele querendo chegar logo que a viagem dele era muito longa. E ele então começou a ler aquele parte do livro de Isaías que ele tinha. E ele leu, releu, e ele queria entender mais sobre Deus. Nesse momento, Filipe também foi para aquele local. E quando Filipe estava próximo daquele local, Deus falou para ele assim: aproxima daquela carruagem. Filipe mais uma vez obedeceu e se aproximou daquela carruagem. E ele ouviu o etíope ler o livro de Isaías. Porque naquela época as pessoas tinham o hábito de ler em voz alta. E Filipe chegou para esse etíope e falou assim: você está entendendo o que você está lendo? O etíope falou para ele: como eu posso entender se não tem quem me explique? E aí o etíope convidou Filipe para subir na carruagem. E o cavalo então, em vez de fazer a viagem rápida, foi mais devagar. E Filipe começou a explicar, viu o que ele estava lendo e começou a explicar tudo sobre o amor de Deus que aquele homem não conhecia e estava muito curioso e com muita vontade de saber. Então, ali naquele momento, Filipe explicou tudo para ele. Aquele homem entendeu que Jesus Cristo tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. Ele foi morto, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ao 3º dia ele ressurgiu dos mortos, ele ressuscitou. E aquele homem então entendeu, e aquele homem ficou feliz, muito feliz, porque ele entendeu, ele passou a crer no Senhor Jesus. E como eles estavam viajando, passaram perto de um lugar onde tinha um oásis ou um lago, tinha água.
E aí aquele homem falou assim, eu posso ser batizado? Filipe ficou super feliz. Sim, claro, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador? Sim, eu entendi tudo que essa parte da Escritura fala, eu entendi tudo o que você me explicou e eu quero sim aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Crianças, todos nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos pedir para Jesus Cristo vir morar no nosso coração e aí então Jesus vem morar no seu coração e você vai ser uma criança salva. Você vai continuar pecando? Todos nós pecamos, mas quando nós pedimos perdão, Deus perdoa os nossos pecados. Na Bíblia tem um versículo que fala assim, lá em João 1,12, fala assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que a gente crê nele, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós não somos só criaturas de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus, porque Deus nos ama, Deus mandou o Filho dele para morrer lá na cruz pelo nosso pecado. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, você tem a oportunidade de convidá-lo para entrar no seu coração. Se você já recebeu o Senhor Jesus Cristo, fique atento. Deus sempre fala com seus filhos e Deus pode estar pedindo para você fazer alguma coisa, como fez com Filipe. Vai lá para a estrada de Gaza, saiu de onde ele estava. E aconteceu mais uma coisa muito interessante na nossa história. É que quando aquele homem foi batizado, o Espírito Santo levou Filipe para um outro lugar para ele poder ser usado por Deus lá. Então nós também somos usados por Deus e Deus quer usar cada um de vocês aonde vocês estiverem. Só estarem atentos à voz do Senhor. Tá bom, crianças? Um bom dia para vocês, boa tarde, que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, tá bom? Um abraço, tchau! Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos no terceiro e último dia. Que pena, vamos deixar muita saudade dessa nossa EBF. Então, vamos lembrar um pouquinho da história sobre Filipe e o etíope. O etíope estava lendo a Bíblia e não estava entendendo nada sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus, sobre as lições de vida de Jesus. Porém, Filipe apareceu e contou as maravilhas, os milagres e trouxe salvação na vida daquele homem. Vamos fazer hoje atividade, lembrando um pouco mais daquela nossa musiquinha que vocês aprenderam na abertura. Vocês lembram que a tia Júnia contou? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E dizem tuas palavras que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, tão alvo assim o tornei. Vamos fazer um pouquinho da lição de hoje? Pra gente fazer, a gente vai precisar de 5 folhas brancas. Se você não tiver folhas coloridas, como o amarelo, o vermelho, o verde, você vai precisar só da folha branca e lápis de cor ou canetinhas, o que você tiver em casa. Vamos lá? Como vocês acabaram de ver, a gente contou a musiquinha do livro Sem Palavras, que foi sobre a salvação do etíope. Então nós vamos precisar das folhas que a tia falou para vocês. Se vocês tiverem folhas coloridas, 2 brancas, que uma vai ser o pecado que a gente vai sujar, a vermelha, a amarela e a verde. Se não, vocês pegam as 5 folhas brancas e depois vão pintar cada uma das suas mãozinhas, tudo bem? Vamos fazer a nossa mãozinha no nosso papel. Vai sujar, esse aqui é o pecado. Nós fizemos as nossas 5 mãozinhas. Agora vocês podem pegar os palitinhos
e pregar no fundo da mãozinha, que aí você vai ter o livro sem palavras já prontinho. Prontinho, está pronta a nossa atividade de hoje. Olá, crianças! Vamos lá para o nosso terceiro dia de movimento e alegria, né, Alicia? Então, hoje para a nossa atividade, vocês vão recolher os brinquedos aí da sua casa. Carrinho, boneca, joguinho, garrafinha de água, o que vocês tiverem. E vão organizar na forma como nós vamos ensinar para vocês. No final, eu espero que esteja todo mundo suado, cansado, mas também, ó, muito forte, né, Alicia? Então, vamos lá? E desde já nós já queremos deixar aqui o nosso abraço para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, cuide dele e se movimente pra valer. Movimenta aí, Alicia! Uhul! Crianças, a nossa EBF está terminando. Vocês gostaram de fazer as atividades? Hoje nós vimos que o etíope recebeu Jesus. O coraçãozinho dele estava cheio de pecado, mas Jesus limpou o seu coração, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E o seu coração ficou limpinho. E um dia nós vamos poder morar no céu. Todo aquele que recebe Jesus faz parte da família de Deus. Se você gostou de ouvir essas histórias lindas da Bíblia, cantar, brincar, fazer atividades, eu quero te convidar para vir aqui nos visitar na Igreja Presbiteriana Maranata. Todos os domingos, às 10h30 da manhã, você vai ouvir novas histórias da Bíblia. Deus abençoe você, sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima!